Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer inicialmente a presença de todos vocês, né? Espero que tenhamos uma tarde agradável e muito produtiva. Como Juliana trouxe, meu nome é Emily, estaremos conversando um pouquinho sobre algumas ações em saúde para populações potencialmente expostas na Bahia, trazendo de uma forma, espero que leve, né? Mas que traga justamente a importância e a significância desse tema no nosso estado. Então, inicialmente aqui eu trouxe um pouco uma síntese, né, da nossa apresentação. Então, nós iremos trabalhar um pouquinho sobre a relevância do tema aqui na Bahia, o que são agrotóxicos, né, qual é a sua característica principal, suas categorias, os efeitos que eles têm na saúde humana, o que são as intoxicações por agrotóxicos, então a gente vai discutir um pouquinho também isso aqui nessa tarde, e qual o papel de nós, né, profissionais de saúde, frente a essa questão da intoxicação por agrotóxicos aqui na Bahia. Para além disso, falaremos também um pouquinho sobre o cenário epidemiológico da Bahia, então como é que estamos, né, frente a esse questionamento, a essas problemáticas em saúde, e, por fim, as ações já realizadas no Estado sobre o tema. Então, com isso, nós tentamos nos aproximar um pouco mais, né, dessas ações em saúde e trazer uma significância a esse tema, que infelizmente é um pouco invisibilizado, né, e a gente vai conseguir, de alguma forma, discutir um pouco mais hoje à tarde. Eu peço que vocês, se tiverem qualquer dúvida, vocês podem já ir anotando, e no final a gente vai discutindo, tirando as dúvidas. O importante justamente é isso, é a gente ter essa troca e de alguma forma buscar crescer, né, com informações fidedignas, né, e que venham trazer um cunho mais importante para essa temática. Vamos lá. Então, inicialmente, a gente trouxe aqui um pouquinho a temática, a relevância do tema. Eu trouxe inicialmente a fala sobre o modelo de desenvolvimento, né? O modelo de desenvolvimento da Bahia e também do Brasil, né? Ele é pautado no uso extensivo de agrotóxico. Esse modelo ele veio desde 1960, com aquela Revolução Verde, que na verdade trouxe uma tecnificação da agricultura pautada no uso de agrotóxicos, na expropriação e no uso de recursos hídricos. Então, a Bahia, hoje, ela possui a maior produção agrícola da região Nordeste, sendo que desde 2013 nós ocupamos o posto de maior consumidor de agrotóxicos da região. Então, nós pensamos, né, lembramos sempre da Bahia como um estado turístico, um estado festeiro, mas nós também somos o maior produtor, né, agrícola da região Nordeste. É um posto importante, mas que reverbera na saúde da população, né, e que é o que a gente vai discutir hoje, que pode vir a reverberar na saúde e na assistência a essas populações potencialmente expostas. Então, o Estado, além de ser o maior produtor, como eu já havia dito, ele também é o que possui o maior número de agricultores familiares. Então, nós temos um grande número de agricultores familiares e também possuímos um expressivo número de comunidades, né, de povos tradicionais. Ou seja, nós possuímos trabalhadores e trabalhadoras do campo em todo o nosso território. Né? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, nós temos esse potencial agrícola, temos o uso extensivo de agrotóxicos e temos essa população sendo exposta a esses agrotóxicos. Então, a gente vai trazer um pouquinho dessa relevância e dessa importância nessa tarde. Os agrotóxicos, né, eles são classificados como produtos químicos utilizados na agricultura, na pecuária e mesmo no ambiente doméstico com finalidade de controlar pragas, patógenos e ervas invasoras. Aqui eu trouxe inicialmente a classificação segundo a finalidade. Então nós temos algumas classificações que elas podem ser imputadas aos agrotóxicos, e eu trouxe aqui a mais comum, a que a gente utiliza com mais frequência e que também é a que está posta na notificação que a gente vai ver mais na frente. Então, nós temos a classificação segundo a finalidade. Então, é a eliminação ou controle de insetos,
de plantas invasoras, no caso dos herbicidas, os fungicidas, que é o controle de fungos, acaricidas, combate a ácaros, raticidas, a eliminação de roedores, né? E carrapaticidas, com a eliminação de pulgas e carrapatos. No Brasil, os mais utilizados são os inseticidas, herbicidas e fungicidas. Então, a gente vai ter essas classificações, tendo esses três com o maior potencial, né, o maior consumo aqui no Brasil e na Bahia. Um momentinho. Ótimo. Agora nós trazemos um pouquinho das categorias. Eu não sei se todos nós já tivemos a oportunidade de descobrir, né, de buscar, mas aqui nós temos algumas categorias de produtos agrícolas. Nós temos os agrotóxicos agrícolas, que são destinados, né, ao uso de setores na produção, no armazenamento e no beneficiamento dos produtos agrícolas, nas pastagens e nas florestas plantadas, que é o que nós normalmente nos lembramos, né, enquanto consumidores, mas também temos a categoria dos não agrícolas. Os agrotóxicos não agrícolas, eles estão destinados à proteção de florestas e outros ecossistemas, né, como ambientes hídricos, e destinados também a ambientes urbanos, industriais e domiciliares. Então, nós temos agrotóxicos, né, utilizados também para tratamento de água e uso em campanhas de saúde pública. Então, aqui nós temos duas categorias, os agrícolas, que foram aqueles que eu já havia dito antes, e os não agrícolas, que são para uso doméstico e para uso em saúde pública. Aqui nós trouxemos um pouquinho do comportamento no ambiente, né? Então, nós temos a disseminação, normalmente na lavoura, né, do uso de agrotóxicos, mas todo agrotóxico, é importante que fique claro, ele é potencialmente perigoso, pois ele pode causar danos à saúde, aos animais, ao meio ambiente, por meio da contaminação do ar, solo, fauna e flora. Aqui nessa imagem, nessa ilustração, nós trouxemos, né, a possibilidade de uma pulverização aérea. A pulverização é a utilização de agrotóxicos, né, que eles são veiculados em aviões e eles têm um volume de agrotóxico tão grande que ele acaba sendo pulverizado no ar. E isso ele vem trazendo, né, vem carreando. Existe a possibilidade do que a gente chama de deriva. O que seria isso? Quando ocorre a dispersão desse agrotóxico em uma fazenda, em um local, a depender do vento, né, a depender da quantidade e da velocidade e da angulação, vai ocorrer essa dispersão para outros locais. Então, existe essa possibilidade, né, uma das que a gente mais tende a prestar atenção, porque é algo visível, mas também nós temos a possibilidade, né, dessa percolação, de isso ocorrer também no solo. Então, aqui a gente tem uma ilustração de que pode ocorrer a aplicação, aqui nós temos o aplicador em solo, e isso pode vir a ser absorvido pelo solo e chegar até a água, né, a água subterrânea, e assim sucessivamente passando para outras comunidades, enfim, né, a circunvizinhança toda dessa lavoura pode estar sendo alvo, né, desse dano. Então, isso é algo que é extremamente importante, que nós devemos ter essa consciência, né, dessa possibilidade, dessa potencialidade de contaminação de meios de ar, solo, água, fauna e flora. Abrindo o leque, né, desses efeitos. E aqui nós trazemos um pouco sobre os efeitos na saúde. Então, os agrotóxicos, eles podem causar diferentes efeitos deletérios à saúde de acordo com o grau de toxicidade. A forma de exposição, a dose disponível, a dose absorvida e as características e susceptibilidades do indivíduo. Mas aí vem a pergunta, beleza, mas o que é intoxicação mesmo? É um conjunto de efeitos nocivos representados por manifestações clínicas ou laboratoriais que revelam desequilíbrio orgânico, produzido uma interação de um ou mais agentes tóxicos no organismo. Ou seja, né, é um agente que ele vai causar uma desestabilização, um desequilíbrio, né, trazendo um problema, né, no organismo humano. Essa intoxicação por agrotóxico, normalmente, ela pode ocorrer por duas fases, o contato direto e o contato indireto. O contato direto ele está mais relacionado ao preparo do agrotóxico, né? É interessante a gente relembrar que muitas vezes a cauda que a gente traz,
que é a utilização de vários componentes que irão ser utilizados em apenas uma lavoura. Então, esse preparo, se não for feito com um manejo adequado, e mesmo sendo, nós temos essa possibilidade desse contato direto. Além desse preparo, também tem a possibilidade, né, da aplicação, do contato direto na aplicação, ou após a aplicação. Tem muitos produtores que nos trazem os relatos de que aplicou e esqueceu alguma coisa na lavoura, e volta e reentra, né, faz de novo, acaba entrando novamente nesse local que acabou de aplicar o agrotóxico. Então, também existe essa possibilidade desse contato direto. No descarte, né, inadequado de embalagens, também existe esse contato. E acidentes no transporte e no armazenamento. Então, toda a cadeia, né, onde há a embalagem, onde há o agrotóxico, existe essa possibilidade do contato direto e também do contato indireto. Esse contato indireto, ele pode estar relacionado, como a gente já havia comentado antes, né, na contaminação de água, solo, ar, alimentos. Então, é um contato que ocorre, a gente não está vendo o produto, a gente não tem contato com a embalagem em si, mas estamos tendo contato indireto, né, com essas substâncias. Também no manuseio e lavagem de vestimentas, que tem um contato com agrotóxicos. Então, aqui a gente fala um pouquinho, né, sobre essa questão dessa lavagem normalmente, né, as pessoas que estão em casa, tem um agricultor, e quem chega em casa que vai ajudar na organização daquele material para o dia seguinte ou para a próxima semana, também pode estar, né, se contaminando de uma forma indireta. Dentre as principais circunstâncias de exposição, destacam-se a tentativa de suicídio, a exposição acidental e o uso habitual e ocupacional do agrotóxico. Aqui nós trouxemos um gráfico, né, trazendo as circunstâncias de exposição no estado da Bahia. Aqui é interessante a gente ver que de 2009 a 2019, o maior número de intoxicação exógena por agrotóxicos em relação às circunstâncias de exposição na Bahia é a tentativa de homicídio. Então, né, nós tivemos o setembro amarelo, onde nós falamos sobre suicídio, sobre como esse já é um problema de saúde pública também. E aqui nós temos os agrotóxicos aqui na Bahia, nesses últimos 10 anos, sendo das principais causas de notificação, né, de exposição a agrotóxico, a possibilidade, a tentativa de suicídio, né, seguindo do risco, né, da exposição acidental e da exposição habitual. Então, nós temos aqui uma característica importantíssima, né, da junção de dois problemas de saúde pública, que essa é a questão já do suicídio, né, da depressão em si, e o uso de agrotóxico, a exposição, né, que essas pessoas podem estar tendo em relação ao uso irrestrito dos agrotóxicos. Aqui nós trazemos também, né, corroborando com essa questão do uso de agrotóxico como um problema de saúde pública, a gente traz alguns elementos que corroboram, né, que realmente reafirmam essa situação. Uma delas é um número expressivo de produtos novos no mercado, né, dezenas de milhares de formulações químicas, menos de 10% com pesquisas científicas consolidadas. A gente tem um exemplo, né, nesse ano, o ano de 2019, nós temos mais de 300 agrotóxicos, né, chegando a 400 agrotóxicos novos sendo disponibilizados, né, aqui no Brasil. E isso traz uma nova perspectiva de mais possibilidades de contaminação, né? Sendo que menos de 10% das pesquisas são consolidadas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa possibilidade, né? Essa abertura tão grande, né? Em relação ao uso de agrotóxicos na nossa realidade atual. Então, além disso, tem a amplitude da exposição, né? E o potencial de contaminação no local e na distância, que foi o que a gente trouxe naquela figura anterior. Existe também a fragilidade dos serviços de saúde para o diagnóstico, né, o manejo e o registro desses casos de intoxicação, que é o que a gente vai discutir hoje também. A multiplicidade de produtos a multiplicidade de produtos de média e de alta de toxicidade para os seres humanos e a mistura dos produtos com efeitos desconhecidos e sinérgicos. Há um pouco tempo atrás, eu comentei sobre a cauda, né? Que é justamente a mistura de várias substâncias
para que a gente faça essa aplicação na lavoura. Então, quando a gente aplica, quando a gente faz essa mistura, essa calda, na verdade, a gente mistura produtos, né, que têm efeitos sinérgicos, ou seja, esses efeitos eles são potencializados, né, e isso pode trazer mais ainda, mais dificuldades em relação a essa possibilidade de intoxicação. Outra coisa extremamente importante que a gente vê muito, infelizmente, é a pouca informação da população e dos trabalhadores sobre os efeitos e medidas de prevenção e proteção. Né? Nós tínhamos aqui na Bahia uma empresa, a empresa que tratava sobre a EBDA, que dava um apoio técnico aos trabalhadores, aos pequenos trabalhadores rurais, e essa empresa ela foi destituída, né, sendo revigorada pela Bahia Até, mas que ainda está se reestruturando. Então, existe ainda, né, essa fragilidade em relação a esses efeitos, a essa questão também do uso de agrotóxicos nos pequenos produtores. Além da fragilidade, né, das ações de vigilância, prevenção e promoção à saúde. Então, isso aqui também demonstra, né, a fragilidade do setor saúde para o reconhecimento dessa população exposta. Além de tudo isso, nós temos a fragilidade das ações de regulação e fiscalização. Essa regulação e fiscalização vai para além da saúde, né? Nós temos a agricultura, o meio ambiente, então temos uma fragilidade nessas ações de regulação. Então nós temos muitos produtos, pouca informação, pouca regulação e pouca assistência. Então esse emaranhado de situações, né, traz e reverbera, realmente demonstra o consolidado problema de saúde pública, que é a utilização ampla e irrestrita dos agrotóxicos. Aqui nós trouxemos, né, em um breve resumo da população considerada exposta ou potencialmente exposta. Então, aqui nós temos os trabalhadores, sejam eles trabalhadores rurais ou trabalhadores de transportes, né, em relação a agrotóxicos, a fitossanitários. Então, nós temos também, além dos trabalhadores de toda a cadeia do agrotóxico, de toda a cadeia da agricultura, além dos trabalhadores, nós temos também os familiares desses trabalhadores, então eles são, ou os moradores de comunidades próximas a essas unidades produtivas, né, essas comunidades, normalmente comunidades ribeirinhas, comunidades, povos tradicionais, que muitas vezes eles são também afetados por grandes lavouras, então eles também são potencialmente expostos, né, e ambientes contaminados com a utilização de agrotóxicos, como eu havia falado, dando uma ênfase a populações que a gente chama de população vulnerável, que são os idosos, mulheres gestantes, né, grávidas e as crianças. Então, esses familiares sendo também constituído por esse núcleo, né, de vulneráveis, que são idosos, mulheres gestantes e crianças. Além dos trabalhadores e desses familiares mais próximos a essas comunidades, nós também temos a população geral. Sim, pois é, nós também somos potencialmente expostos a agrotóxicos. Por quê? Porque nós podemos estar tendo esse contato indireto. Lembra que a gente comentou mais atrás, falando um pouquinho sobre o consumo que ele pode vir, a população geral pode ter esse consumo através da água e de alimentos que contenham resíduos de agrotóxico. O uso doméstico também do agrotóxico, lembra que aqui nós temos a diferenciação da categoria agrícola e não agrícola, então nós também estamos expostos a esse material não agrícola, né? A deriva da pulverização, que eu havia dito também, entre outras possibilidades de contaminação indireta, certo? Aqui a gente traz um pouquinho sobre os efeitos, as possibilidades de efeito tóxico. Eu não vou me me detalhar muito, porque na verdade a gente vai trazer um panorama geral, mas é importante vocês, né, todos nós sabermos que existe a possibilidade do efeito local, né, dessa exposição, dessa intoxicação, ou sistêmico. Como o próprio nome diz, local se restringe àquele local onde ocorreu aquela lesão, né, aquela exposição. E sistêmico consegue, né, de alguma forma, abranger todo o sistema, né, ser absorvido de forma rápida e consumir, né, chegar a ter a reverberação em todo o corpo, em todo o sistema. Pode também ter possibilidades de efeitos reversíveis e irreversíveis. Reversível, o nome mesmo diz, né?
já é algo que a gente consegue trazer essa possibilidade de ser reversível, de ser apenas naquele momento, e irreversível são danos que são irreparáveis. A exemplo, eu vou passar um pouco, mas só para dar um exemplo, né? Muitas vezes a gente pode ter uma intoxicação, uma exposição ocular. E a depender do jato, do período, isso pode ocorrer uma lesão irreversível, né? A gente pode ter a perda da visão, né? Por uma exposição. É um exemplo, entre outros, né? Eu estou trazendo exemplos mais claros, bem tranquilos, não muito complexos, para que a gente possa entender de uma forma bem tranquila, certo? E os efeitos agudos e crônicos. Eu vou me ater mais nesses agudos e crônicos, que é o que a gente consegue ter mais visibilidade, possibilidade de discussão aqui nesse momento, já que é um momento mais inicial sobre o tema. Então, a intoxicação aguda, ela ocorre de forma súbita, alguns minutos ou algumas horas após a exposição do indivíduo ou do grupo de pessoas a esse intoxicante. Então, nós temos uma intoxicação aguda por agrotóxico, sendo qualquer agravo ou efeito da saúde resultado da exposição suspeita ou confirmada a um agrotóxico em até 24 horas. Gente, isso aqui é extremamente importante. Por quê? Porque aqui nos traz que ela pode ser resultado da suspeita ou da confirmação. Isso aqui, gravem essa possibilidade de suspeita ou confirmação, que vai ser extremamente importante também para a notificação. Então, podem ocorrer sinais e sintomas variáveis de acordo a cada intoxicação. Então, nós temos sintomas leves, né? A exemplo de cefaleia, irritação cutânea mucosa, nasal e uma discreta tontura, então é uma possibilidade de intoxicação aguda por agrotóxico. Nós temos aquela intoxicação moderada, cefaleia intensa, náuseas, vômitos, cólicas abdominais, tonturas intensas, né, fraqueza generalizada, dispneia, salivação, sudorese aumentada. E nós temos também a possibilidade de intoxicações graves, como miose, a hipotensão, arritmia, arritmias cardíacas, insuficiência respiratória, edema agudo, convulsões. Nós temos essas informações, né, essas possibilidades, e isto pode ser agrotóxico. Imaginem, né? A gente vai ver mais na frente como eu vou conseguir, sendo um profissional da atenção primária, ver esses sintomas, esses sinais em uma comunidade e supor que isso possa ser agrotóxico, né? É o que a gente vai discutir um pouco mais à frente. Além dessas possibilidades de intoxicação aguda, nós temos também a intoxicação crônica. Ela tem efeitos sobre a saúde, né? Ela tem efeitos danosos, mas que ocorrem no decorrer de repetidas exposições, né? E normalmente ocorrem em longos períodos. Então, ela se manifesta por inúmeras patologias que atingem órgãos e sistemas, com destaque, eu trouxe alguns destaques aqui, para problemas neurológicos, imunológicos, endócrinos, dermatológico, hepático, renal, malformações congênitas. Então, tudo isso ela pode estar sendo, né? Ela pode estar sendo ocasionada por a intoxicação por agrotóxico. São exemplos. Aqui nós trouxemos as principais vias de exposição. Então, nós temos a boca, né? Que é justamente essa ingestão oral, né? Essa exposição oral. Nós temos também a cutânea ou tópica, que está relacionada com a pele e a derme, né? E nós temos também a possibilidade de uma via de exposição de inalação, que é a inalatória, né, através da nossa narina. E ressalta-se que as vias ocular e transplacentária também requer muita atenção. Isso aqui é extremamente importante porque nós temos essas três vias como as mais proeminentes, mas existe a possibilidade sim. A transplacentária significa, né, a passagem para o bebê. Então, lembra que a gente trouxe a possibilidade, a realidade de que mulheres grávidas, elas são vulneráveis, né? Elas são potencialmente expostas, é uma possibilidade de pessoa potencialmente exposta, vulnerável, ou seja, porque existe a possibilidade, né, de além dela estar contaminada, ela também passar para o bebê a algum tipo de intoxicação. Então, isso é extremamente importante e deve ser investigado, né, nas nossas comunidades, já que a gente trouxe que a Bahia é o estado onde tem mais comunidades pequenos produtores.
Então, nós temos que ter esse olhar, né, para a nossa comunidade, para o nosso território. Territórios que têm muitos produtores, essas mulheres são mulheres trabalhadoras, então nós temos que ter essa informação também sobre essa via de exposição nessas comunidades. Então, aqui nós trouxemos efeitos, né, os efeitos mais comuns. Ali eu trouxe alguns exemplos de intoxicação aguda. Nós lembramos que essa apresentação ela vai ficar disponível na web, então é importante depois, com mais calma, dar uma olhada, anotar, porque são informações que eu trouxe de uma forma que tem a possibilidade de outros profissionais terem a oportunidade de guardar, de olhar, de relembrar, justamente porque são informações novas, né? É algo que a gente está começando agora, mas que é extremamente importante, que vem sendo, né, vem sendo mais observado, investigado no nosso estado. Então, nós temos, em relação ao contato com a pele, nós temos alguns efeitos mais comuns. A exemplo da irritação. Então, a pele avermelhada, quente, dolorosa, muitas vezes com ardência, né? Temos também a possibilidade de desidratação, que é aquela pele escamosa, às vezes também com a possibilidade de dor, né? De inflamação, evoluindo para cicatrizes, né? E alergias, que é coceiras, brotoejas. Então, isso é extremamente importante. A gente tem que ter algumas informações, né? Acoplado com informações em relação à ocupação daquele paciente, daquele usuário, daquela família. E quando esse paciente chegar no nosso consultório, isso pode ser agrotóxico, né? Isso a gente ter esse olhar, essa sensibilidade. Outro efeito comum em relação à via de contato é o contato pela respiração. Então, nós temos pacientes que reclamam, né, sobre ardência no nariz, boca, tosse, corrimento, dor no peito, dificuldades de respirar. Então, isso pode ser intoxicação por agrotóxico. Então, se o paciente ele traz um histórico de aplicação, de produção, de colheita, de lavoura, isso pode ser, sim, um efeito de suspeita, né, de intoxicação por agrotóxico. Outra possibilidade, outra via de contato é o contato pela boca. Então, nós temos a irritação, né, da garganta, da boca, dor no estômago, náuseas, vômitos e diarreias. Então, esses são os efeitos mais comuns, né? São efeitos que, separados, sem o histórico ocupacional, sem o histórico desse paciente, poderia sair apenas como uma virose, como uma dermatite, como uma asma. Mas, a depender do histórico do paciente, por isso que é extremamente importante nós conhecermos nosso território. Porque, a partir do nosso território, nós podemos fazer a análise situacional e percebermos que isso pode, sim, ser uma intoxicação por agrotóxico. Agora, a gente vai passar aqui rapidinho para os efeitos gerais. Aqui é engraçado que aqui o panorama abre muito mais, né? Porque chegar um paciente, eu sou farmacêutica, né? Chegar um paciente na minha frente que tem algumas informações de efeitos gerais, para do nada eu fechar que isso pode ser uma intoxicação por agrotóxico, realmente é um pouco difícil, é um pouco complicado. Eu falo porque eu sou da ponta também, eu já fui farmacêutica e sei que se a gente não tiver o nosso cunho de vigilância mesmo, o nosso cunho de entender, de ouvir o paciente, de entender o que ele traz das suas demandas, a gente acaba passando, né, por cima de algumas informações que são estritamente importantes e que podem nos ajudar, né, a fechar, a trazer uma melhoria a essa assistência para o paciente. Eu não vou ler, gente, mas estão todos aqui, certo? São informações, são bem gerais, mas que também estão já descritos, inclusive pelo Ministério da Saúde, como efeitos relacionados à intoxicação por agrotóxico. E aí vem a depressão. Lembra que a Bahia nós temos, né, o uso de agrotóxico para a tentativa de suicídio como a maior possibilidade de contaminação. Então, aqui, né, um dos efeitos gerais é justamente essa depressão, certo? Agora vamos falar um pouquinho da nossa indagação. Beleza, Emily, você falou, abriu vários leques, abriu várias possibilidades, mas como eu devo proceder, né, enquanto profissional de atenção básica, enquanto atenção primária à saúde? Como é que eu vou me virar agora com mais esse leque de possibilidades, né,
em relação à assistência ao meu paciente, no meu território. Então, nós temos aqui algumas possibilidades, certo, gente? Aqui eu trouxe, como a gente disse, é uma introdução ao tema, então nós trouxemos algumas possibilidades de ação que pode nos ajudar enquanto atenção primária. Então, nós trouxemos logo, né, de cara, o nosso agente comunitário. Aqui nós trouxemos o nosso agente como um vigilante do cuidado. Então, os agentes comunitários, como vigilantes do cuidado, o que é que ele traz de novo, né? O que é que, na verdade, o que é que a gente pode estar, o que é que nós podemos estar contribuindo, enquanto agente comunitário de saúde, nessa questão das populações potencialmente expostas a agrotóxico. Participando do processo de territorialização, do mapeamento das áreas de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos de intoxicação por agrotóxico. Então, se eu tenho uma comunidade que eu percebo que é uma comunidade que tem a proximidade de grandes lavouras, que tem homens, jovens, mulheres, enfim, trabalhadores que saem de sua casa, de sua colheita, para plantar ou para colher em outras possibilidades de produção. Isso, eu, enquanto agente comunitário, eu posso mapear e avisar a minha equipe. Ó, aquela comunidade é uma comunidade que utiliza tais e tais agrotóxicos, que tem tais e tais lavouras. Então, isso, quando aquela mulher vier dispineica, ou quando aquela criança vier com problemas respiratórios, eu vou saber que aquela comunidade ela pode estar sendo afetada por intoxicação por agrotóxico. Então, havendo a presença de trabalhadores ou trabalhadoras agrícolas, orientar quanto ao uso adequado do armazenamento e do descarte correto de embalagens, conversar com as comunidades sobre o risco da presença das populações vulneráveis. Lembra que a gente comentou sobre elas, que é crianças, idosos e gestantes, no local de aplicação. Então, no caso, aquele pai, aquela mãe trabalhadora que tem a aplicação, que vai utilizar o agrotóxico e lembrar de que as crianças, elas não é interessante, não é indicado que as crianças estejam nesse local, nem idosos, nem gestantes ou mulheres que queiram gestar. Então, tudo isso é importante e são informações que os agentes comunitários, né, como vigilante do cuidado, já pode estar fazendo essas orientações nas visitas domiciliares. Realizar a busca ativa também, né, dos casos e alertar a necessidade de notificação, gente. A gente vai ver mais na frente como a Bahia está em relação à notificação de casos, né, de intoxicação por agrotóxico, certo? Então, o nosso agente comunitário, ele se torna, na verdade, um vigilante do cuidado, né? Na verdade, ele se torna não, ele já é. Ele só se desperta, né? Pode ser despertado, pode estar trabalhando nessa perspectiva também dessa territorialização e desse mapeamento relacionado a essas famílias potencialmente expostas. Na assistência ao paciente, é sempre bom orientá-los, inicialmente, né, sobre os riscos do uso. Porque muitas vezes nós temos apenas como posso dizer, a consciência, né, a percepção do agrotóxico fazendo o seu papel em relação ao fungo ou ao inseto. Mas o agrotóxico, ele é agro e ele tem as possibilidades de ser tóxico para qualquer ser vivo, né? Então, não só inanimado também, como o próprio alimento. Então, isso é extremamente importante a gente trazer, né? Essa orientação nas nossas salas de espera, nas nossas visitas, nas nossas consultas, nas nossas interconsultas. Então, é extremamente importante alertar, falar, conversar sobre o risco do uso, né, intensivo de agrotóxicos. Além disso, né, fazer a avaliação clínica inicial, como em qualquer emergência, se for o caso, né, requerer a avaliação inicial e prestar o atendimento, corrigir situações de risco iminente à vida, se for o caso, e orientar principalmente sobre as medidas de descontaminação viáveis. Emily, o que significa isso? São orientações que a gente pode estar dando previamente a essa população, né, para que se vier a ocorrer algum tipo de intoxicação mais reverberante, ele possa ter algumas informações já
né, prévias para essa situação. A exemplo de retirar a vítima do local contaminado, retirar roupas contaminadas, o banho de arraste. O banho de arraste, gente, é dar banho naquela pessoa, né, de forma constante, de pelo menos 10 a uns 15 minutos, sem friccionar a pele. Lembra que muitos agrotóxicos, eles são corrosivos, eles podem trazer ferimentos na pele. Então, se a gente friccionar, se passar a escova, muitas vezes a gente tem essa ação, né, de passar, de friccionar, não. É apenas lavar mesmo, deixar com bastante abundância, né? Lembrar sempre de lavar cabelo, unha, dobradiças, né? Então, todos os locais, por isso que é chamado de banho de arraste mesmo. Outra coisa extremamente importante é a lavagem ocular, né? A gente trouxe que essa via ocular também, infelizmente, é uma também que está bem relacionada à intoxicação. Então, lavar esse olho com água corrente em até pelo menos 15 minutos. Então, aqui, gente, são coisas que a gente pode estar fazendo na casa da pessoa ainda. Então, não precisa ele sair do seu interior pequeno para ir para outro local sem essas medidas de descontaminação que já são viáveis, que já pode estar ajudando esse paciente. Certo? Informar que a emese provocada não é indicada. A emese é o vômito, né? Aquela ânsia de vômito. Ela não é indicada. Por que, Emily, ela não é mais indicada? Porque muitos estudos trazem que ela, na verdade, dificulta a ação do carvão ativado, né? Que é das coisas que é indicada realmente, que é uma das substâncias indicadas para o uso de intoxicados. Então, por isso que não é mais tão recorrente esse uso dessa ânsia de vômito, né? Além disso, de que se o agrotóxico ele é corrosivo, ele já desceu, quando ele sobe, ele volta queimando de novo. Então, temos que ter muito cuidado com isso, certo? Nunca oferecer leite, gente, isso é extremamente importante, principalmente produtores mais antigos, que acham que leite com tudo resolve, né? Que não é indicado oferecer leite, nem bebida alcoólica, como forma de amenizar a intoxicação, certo? Disponibilizar também, isso aqui é extremamente importante, é algo simples que a gente pode estar fazendo em nossas unidades, que é disponibilizar na nossa unidade um número e endereço de serviços de emergência, né, disponíveis em nosso território. Então, eu enquanto farmacêutica, você, enfermeiro, médico, enfim, equipe de saúde, nós podemos mapear quais são os locais de serviço de emergência mais próximo do meu território, da minha regional, e isso já deixar nas unidades, porque pode ajudar, né, mais na frente, uma possibilidade de emergência. Então, é sempre bom, é extremamente importante nós lembrarmos aos nossos pacientes que após os primeiros socorros, nós devemos, né, chamar a SAMU, na verdade chama a SAMU e faz tudo junto ao mesmo tempo, mas é extremamente importante levar o rótulo ou a embalagem dos agrotóxicos, né, sem contar com o receituário agronômico. Eu não sei se todos sabem, mas receituário agronômico é como se fosse a prescrição médica, né, a prescrição do profissional de saúde que tem, ele faz o diagnóstico, ele faz a análise, o diagnóstico e passa, né, o medicamento para que para o ser humano, até mesmo para os animais. O receituário agronômico seria como se fosse essa prescrição para a agricultura, para a lavoura. Ou seja, não é eu achar que eu posso utilizar agrotóxico A com agrotóxico B na quantidade que eu quiser usar e está tudo bem. Não. Na verdade, existe, né, para a venda legal do agrotóxico, do uso de agrotóxico, o receituário. E é com esse receituário que vão ser feitos cálculos específicos para cada lavoura, para cada tipo de território. Lembra que eu falei em relação a problemas na fiscalização e na regulação? Eu participo de um trabalho, né, de fiscalização, como foi dito no meu currículo, nas minhas atividades. E nós fomos em uma comunidade, em um assentamento, em que eles falaram, né, eu fiz uma palestra, inclusive, e fiz questão de levar um receituário, né? Eu achei interessante pegar a prescrição, eu enquanto farmacêutica, e apresentei para a comunidade. E eles me contaram que eles utilizam agrotóxico há mais de 5, 10, 15 anos, que eles começaram a utilizar agrotóxico, e eles nunca tinham visto um receituário. Ou seja, eles estão utilizando agrotóxico sem nunca nem ter visto o papel, nem sabiam o que era o receituário agronômico.
mostrando mais uma vez, né, o elo em relação a essa venda irrestrita, essa venda que é, na verdade, né, ilegal, é uma venda que não está nos moldes da legislação vigente, né? Então, voltando a lembrar, é extremamente importante que o intoxicado ele leve o rótulo, né, ou a embalagem e o receituário, né, contando que ele tenha o receituário. Se ele não tiver, que ele leve pelo menos o rótulo e a embalagem, né, de forma lacrada também, para ele não ir se contaminando, né, o acompanhante, certo? Mais uma informação extremamente importante que a gente pode estar fazendo enquanto profissional de saúde é a anamnese, né? Então, informações importantes que a gente pode estar coletando, né, desse paciente que vai nos ajudar em uma futura ou até mesmo na presente intoxicação. Então, quem é esse paciente? Ele é um idoso? Ele é um homem? É jovem? É uma mulher? Então, qual é o agente tóxico responsável por esse quadro? Então, uma mulher, ela chega em uma unidade de saúde trazendo uma possível intoxicação, relata um uso de qual agrotóxico, né? Então, qual foi o tipo de agente tóxico? Quando ocorreu? Isso foi ontem, foi hoje, foi imediatamente, tem um mês, tem uma semana. Existem alguns agrotóxicos, eles têm essa característica, né? De bioacumular e mais na frente trazer algumas reverberações no corpo. Então, isso é extremamente importante também. Onde ocorreu? Foi em uso doméstico? Foi no trabalho? Foi em casa? Isso também é extremamente importante. E o que ocorreu? Foi uma tentativa de suicídio? Foi um uso habitual? Foi realmente na lavoura? Isso é extremamente importante, pessoal, porque nos traz realmente informações que podem nos auxiliar e, inclusive, mapear as situações de saúde no nosso território. Outras informações também que é extremamente importante, já no sentido de prevenção. Quais agrotóxicos o senhor costuma utilizar? Então, se eu tenho um agente comunitário de saúde e ele me traz que Dona Maria, Dona Joana, ela é uma utilizadora de agrotóxico, né? Ela veio para um preventivo, ela não veio especificamente para falar disso. Mas o meu agente, ele mapeou e ele disse que aquela comunidade, aquela senhora, trabalha com hortaliça e ela trabalha com agrotóxico. Será que não é interessante a gente perguntar qual tipo de agrotóxico que a senhora utiliza? Para que serve? Qual é a duração de aplicação? Porque tudo isso mostra, né? Demonstra que a gente está tendo um cuidado com esse paciente, mas também é o que a gente pode ficar trazer essa informação, explicando a ele a importância do uso correto, do uso seguro, e tendo essa informação para posteriori, né? Então, é extremamente importante, gente, a gente notificar os casos suspeitos e confirmados de intoxicação no nosso território. Os suspeitos, olha que eu estou falando suspeitos direto, porque eu já peguei, a gente já foi em algumas comunidades, em algumas unidades, que alguns profissionais, mas eu não notifiquei porque ainda não foi confirmado. A nossa notificação é de casos suspeitos, certo? Ou confirmados. Se for confirmados, ótimos, mas suspeito já é critério para a nossa notificação. Então, equipe de atenção primária, equipe de atenção básica, sempre pergunte qual é a ocupação desse indivíduo, né? E registrar sempre nas fichas de atendimento. A história ocupacional é extremamente importante, porque muitas vezes, seu José, Dona Maria, ela não está mais na lavoura hoje, mas ela esteve lá mês passado. Ela esteve lá 2 anos atrás. Ela esteve lá há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás eu trabalhava mesmo na lavoura. Isso pode ser uma intoxicação crônica. Lembra que a gente falou que existem algumas intoxicações que ocorrem após um tempo de latência? Então, tudo isso é extremamente importante. Essa história ocupacional dos nossos pacientes é extremamente importante e nós podemos fazer isso com pequenas mudanças, né, em relação ao nosso olhar, certo? E a equipe NASF, né? Cadê vocês? Cadê a gente? A equipe NASF e apoiadores institucionais. Então, nós podemos promover, né, com o auxílio dos demais membros da equipe, lógico, reuniões com essa comunidade sobre os impactos, né, à saúde humana relacionada aos agrotóxicos. Então, temos NASF que temos farmacêutico, temos NASF com psicólogos, com assistentes sociais. Então, a gente pode estar trazendo outras informações, agregando outros conhecimentos, né, sobre o impacto
desse uso de agrotóxico em nosso território, promovendo assim ações integradas de prevenção, promoção, vigilância e assistência, né, a essa população. Notificando também os casos, certo? Não é só a equipe mínima que notifica, todo profissional de saúde pode e deve notificar, certo? Promover ações intrasetoriais. O que seria isso? Articulação com o Sereste, né, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Então, nós podemos e temos Serestes espalhados pela Bahia inteira e podemos fazer essa articulação de trazer um técnico do Sereste, de trazer informações referentes à saúde do trabalhador nessa comunidade, a vigilância ambiental também, trazendo a questão da contaminação do solo, do ar, da água. Então, nós podemos trazer ações, né, de vigilância para a nossa comunidade, de forma com que ele se instrumentalize, se entenda, né, o que significa essas informações, né, e essas possibilidades de interação em relação à intoxicação por agrotóxico. Além dessas ações intrasetoriais, ou seja, né, que estão dispostas no setor saúde, nós temos também ações intersetoriais, ou seja, ações que podem ser reverberadas realizadas pela equipe NASF, pelos apoiadores institucionais, para além da saúde. Então, nós temos Secretaria de Educação, né? Nós temos o Meio Ambiente, nós temos a Agricultura, nós temos outras secretarias municipais que a gente pode estar também trazendo e atrelando informações, né? Agregando conhecimento para esse território. Então, todos os profissionais, seja equipe mínima, seja NASF, sempre perguntar qual a ocupação desse indivíduo, registrando sempre, né, nas fichas de atendimento. Gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre notificações. Lembra que eu estou trazendo o tempo todo, notificação é importante, a importância da notificação. Aqui nós trouxemos uma ilustração, né, que não nos lembra apenas o Titanic, mas infelizmente nos lembra a nossa realidade atual. Nós temos de casos notificados, né, um cume tá grandinho, mas o nosso caso de subnotificados, gente, ou seja, casos que poderiam estar reverberando em ações públicas, né, ativas, infelizmente eles não estão sendo nem contabilizados. A notificação de um agravo, ela é obrigatória à autoridade de saúde e deve ser realizada por médicos e por qualquer profissional de saúde, gente. Qualquer profissional de saúde e até mesmo responsáveis pelos estabelecimentos de saúde públicos ou privados, sobre a ocorrência da suspeita ou confirmação de doença ou agravo de evento de saúde pública. Nós já falamos, né, que a intoxicação por agrotóxico, ele é um evento de saúde pública, então ele é sim, né, um agravo notificável compulsoriamente, certo? Aqui nós trouxemos a ficha de intoxicação exógena, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver. É uma ficha que ela tem algumas informações que devem ser preenchidas na sua completitude. Por quê? Porque ela traz informações sobre o uso de agrotóxico, o tipo de intoxicação, qual foi o tipo desculpa. Qual foi o tipo de exposição, se foi habitual, se foi no trabalho, se foi na zona urbana, se foi na zona rural. Então, tudo isso é extremamente importante porque a gente precisa fechar esse diagnóstico e fechar essa investigação. Então, nós temos, como qualquer outra ficha, né, campos obrigatórios e campos essenciais. Sendo que os campos essenciais são campos que vão dar essa importância, essa significância, essa magnitude do problema. Então, gente, por favor, a ficha de notificação de intoxicação exógena é uma ficha extremamente importante, onde todos os campos vão ser extremamente importantes, inclusive para as ações na intoxicação em si, né? Então, se a gente sabe que o agrotóxico é um herbicida, a gente já tem alguns parâmetros de emergência que a gente já pode estar fazendo específico para esse tipo de agrotóxico, para cada classe de agrotóxico. Então, é extremamente importante o preenchimento correto, né, dessa ficha. Uma coisa extremamente importante, esse agravo é de notificação compulsória semanal. Semanal. E, infelizmente, né, muitos de nós não conhecemos as fichas, essa ficha em específico, mas ela é tida, né, como um agravo compulsório semanal. Aí a gente tem um outro dado.
que diz que, mesmo ela sendo, né, um agravo de compulsória semanal, a OMS, ela traz que a subnotificação em relação à intoxicação por agrotóxico é da ordem de 1 para 50. Emily, não entendi o que significa isso. Para cada um caso notificado, nós temos 50 subnotificados. Lembra do iceberg? É isso mesmo. A OMS, ela já explica, já traz isso para a gente, já é um dado já, que para cada um notificado, nós temos 50 sem notificar. Isso é extremamente importante, gente. A gente precisa desses dados para trazer ações de verdade, né, que reverberem em atitudes para essas comunidades. Trouxe aqui, agora já quase terminando a nossa palestra, um pouquinho sobre o seminário, sobre o cenário epidemiológico da intoxicação exógena por agrotóxico na Bahia. Então, essa análise que eu fiz, né, nós fizemos através da fonte lá da Suvisa, da DVEP, né, do Sinan, nós trouxemos o intervalo de 10 anos. Então, de 2009 a 2019, sendo que esses dados é até setembro, tá? Por isso que ele está aqui sinalizado. Então, nós só temos dados até setembro, que foi quando eu calculei, fiz a tabulação. Nós temos essa quantidade, né, esse quantitativo de intoxicação exógena no Brasil, na Bahia. Aqui são dados da Bahia. Aí eu te digo, nós temos 417 municípios, né? Vamos pegar 2018, que foi o nosso número recorde, né? O nosso maior ano de notificação. Se nós tivéssemos um município, só um município da Bahia, fazendo uma notificação por ano, nós teríamos mais do que 390. Ou seja, nós estamos muito, muito subnotificados. Nós estamos aumentando relativamente, mas de acordo com, lembra que a gente falou do número de agrotóxicos que está sendo liberado, o número de populações que estão sendo expostas, esse número ele é muito aquém da nossa possibilidade, né? Do potencial de intoxicação que a gente sabe, né? Já é cientificamente comprovado em relação à possibilidade de intoxicação por agrotóxicos, certo, gente? Isso é uma responsabilidade nossa, de todo profissional de saúde. E aqui eu trouxe o número de casos notificados segundo raça-cor. Então, a gente vê que mesmo sendo subnotificado, mesmo não tratando a realidade, nós temos que a maioria das comunidades, né, da população que vem sendo intoxicada na Bahia é a população preta-parda, né? Então, nós temos um recorte racial que é extremamente importante, né? Nosso estado é um estado de maioria negra, ok, mas isso vai para além, né, da questão quantitativa. Nós temos que ver também a exposição, né, a possibilidade de populações estarem mais expostas do que outras, que é o que a gente traz sobre o racismo ambiental. Mas essa é uma discussão para uma outra web, certo? Que a gente pode estar discutindo mais na frente. Mas é extremamente importante a gente conversar, né, e trazer essa possibilidade, essa percepção, né, que a gente tem comunidades quilombolas, nós temos comunidades tradicionais, povos tradicionais, que muitos não utilizam agrotóxico, ótimo, é extremamente importante, mas temos também que já estão utilizando agrotóxico, nós temos comunidades produtores que também já utilizam agrotóxico, né, produtores pequenos agricultores. Então, essa estratificação também é extremamente importante. E aqui mostra, eu lembro que a gente falou sobre a completitude da notificação. 26% ignorado, ou seja, 26% das notificações, que já são poucas, né? Elas simplesmente ignoraram esse campo, que é um campo extremamente importante para várias discussões, né? Inclusive de como chegar nessas comunidades, de como se aproximar dessa comunidade, de ter elementos sobre isso, e simplesmente nós não temos. Então, mostrando, né, visualmente a importância da gente ter esse cunho, esse olhar para os campos essenciais. Eles não são obrigatórios, mas eles são essenciais para discussões, para atividades posteriores, certo? Outro dado que nós trouxemos aqui é o número de casos de notificações por macro-região. Então, nós sabemos, né, que a Bahia é dividida em 9 macro-regiões. Então, aqui eu trouxe os agrotóxicos agrícolas, os domésticos e o de saúde pública. Então, em relação à notificação, a número, né, número absoluto de notificações, a região norte
foi a região que nos últimos 10 anos foi a que mais notificou casos de agrotóxicos agrícolas, certo? Já a região leste, né, a região leste, foi a que mais notificou casos em números absolutos em relação a agrotóxicos domésticos, aquele inseticida que a gente usa em casa, em cima das nossas crianças, em cima dos nossos animais, dos nossos pets, das nossas plantas, nós utilizamos, eles também são agrotóxicos, certo? Pode fazer. Eles também são agrotóxicos, os não agrícolas, mas são agrotóxicos, certo? E os agrotóxicos utilizados para a saúde pública. Nós temos lá a região sudoeste, né, sendo a macro-região que mais notificou esse tipo de notificação por agrotóxico lá nessa região. Aqui nós temos percentualmente, né? Sim, Emily, tudo bem. Tá, você falou os números, mas percentualmente o que é que nós temos? 10 anos de notificação, nós percebemos que a grande massa mesmo de intoxicados na Bahia é de intoxicação agrícola. Nós temos quase 70%, né, 69% da intoxicação da Bahia, né, relacionada à intoxicação exógena por agrotóxico, sendo de agrotóxico agrícola, com um importante número em relação aos domésticos, tá? Aqueles que na propaganda passa e todo mundo está super tomando banho de inseticida, eles também são agrotóxicos e também já reverberam, né, já levam 23% da nossa intoxicação, que é baixa. Se fosse alta, imagine, né, a gente teria um número ainda mais significativo, certo? Gente, os dados epidemiológicos, se tiver alguma dúvida, eu posso retomar, tá? Que na verdade qualquer parte, tá? Qualquer parte eu posso retomar. Outro cenário que nós trouxemos aqui é em relação ao tipo de exposição. Então, o tipo de exposição mais proeminente na Bahia é o de aguda única. Então, é aquele spray que a gente passa, né, muito forte em casa, e quando o menino chega, ou quando ele já acorda já meio tonto. Então, é essa aguda única, né, que é a que mais, ó pra cá, é aqui, foi o tipo, né, de exposição, né, mais proeminente, né? Então, a gente tem esse tipo agudo único, certo? E em relação a casos notificados em relação ao local de exposição, isso aqui é extremamente importante, gente. Extremamente importante a atenção primária. Não tem como a gente correr, não tem. Os casos de notificação por local de exposição na Bahia, a maioria, por incrível que pareça, mais na residência do que no ambiente de trabalho, certo? Então, assim, é isso mesmo. Nós temos que abraçar, né, de alguma forma, nós temos que viabilizar essa assistência, essa proteção a esse pessoal tá intoxicado. Uma coisa importante que a gente também não pode deixar, né, de falar em relação ao modelo de desenvolvimento, essa questão também trabalhista, é que muitos intoxicados têm muito medo, receio de dizer que se intoxicou no trabalho, né? De dizer que se intoxicou na lavoura, de perder o seu bico. Então, muitas vezes ele diz que se intoxicou em casa. Então, até isso, até essa questão, essa fidedignidade da informação, nós, enquanto atenção primária, nós conseguimos com mais fidedignidade, eles têm mais confiança de falar com a gente, né? Porque sabe que a gente não vai levar isso adiante. Então, isso também é extremamente importante e traz, né, um papel, uma melhora na notificação, quando feita, né, na atenção primária, naquela comunidade, naquele ambiente que ele já se sente mais seguro, certo? Outro dado extremamente importante, gente, que nós trouxemos aqui é em relação aos casos notificados por faixa etária. Então, a faixa etária de intoxicados na Bahia são jovens, né? Jovens, adultos jovens, ou seja, trabalhadores e trabalhadoras em geral. Agora, uma coisa que também é extremamente importante, que eu fiz questão de trazer próximo, é o número em relação a sexo. Lembra? Eu já falei de raça e agora eu estou trazendo sexo. Por quê, Emily? Lembra, gente, que a gente falou sobre as populações vulneráveis? Mulheres em idade fértil. Essa mulher, ela pode vir a engravidar, ela é vulnerável, ela pode trazer a exposição transplacentária, ou seja, passar para o bebê, ela pode trazer a passagem no leite materno. Então,
39% desse pessoal intoxicado na Bahia são mulheres. E mulheres, né, possivelmente em período fértil. Então, isso é extremamente importante, a atenção primária. A gente tem a questão do planejamento familiar, né? Então, você tem uma mulher que ela é trabalhadora, ela é agricultora, ela é trabalhadora rural, ela tem que saber que no preventivo dela, que no pré-natal dela, que no aconselhamento familiar dela, ela tem que saber que isso pode ocorrer. Que ela pode passar agrotóxico por leite, que ela pode passar agrotóxico na gestação. Isso pode mudar a vida daquela mulher, a vida daquele bebê. Então, isso é extremamente importante a gente também trazer em nossas consultas, em nossas atividades externas, enfim. Outro dado extremamente importante que nós trouxemos aqui, que eu trouxe, é em relação a casos notificados, investigados e confirmados, certo? Por quê? A ficha, ela tem várias informações, né? Ela tem vários componentes e ela traz algumas possibilidades. Então, beleza, estou com um paciente aqui, eu acho que ele pelos indícios, né? Pelo histórico ocupacional, por toda a exposição desse paciente, ele é um caso suspeito de intoxicação. O que é que eu faço? Eu notifico. Nessa questão, a região leste, aqui, percentualmente, foi a região que mais notificou intoxicação por agrotóxico na Bahia. A macro-região, né, leste, a macro-região de saúde leste, foi a que mais notificou. Já os casos investigados, lembra, a gente notifica, existe o período de investigação e confirmação. Os investigados, de 2009 a 2010, a macro-região que mais investigou casos de intoxicação por agrotóxico foi a macro-norte. Ou seja, a macro-norte, ela investigou 94%, né? Quase 95%, né? Teve esse caso de números, os que foram notificados, 95% foram investigados. Já confirmados para intoxicação, né? Nós temos a Centro-Leste. Emily, ficou confuso. O que significa isso? Uma coisa é você notificar. Quando você notifica, você tem a possibilidade de investigar, que é obrigação, na verdade, não é? Então, a gente investiga e a gente pode fechar o caso ou não para intoxicação. Pode ser apenas uma exposição, pode ter sido uma outra coisa, ou pode realmente ter sido agrotóxico, intoxicação por agrotóxico. E é essa terceira tabela está dizendo isso, que a região centro-leste, tá? 75%, né? 75,5% dos casos foram confirmados para intoxicação por agrotóxico, beleza? Agora, já para concluir de verdade, tá, gente? A gente já está terminando a nossa web. A gente vai trazer algumas, sim, beleza, ótimo. A gente falou que a Bahia é um dos maiores produtores, é um dos maiores consumidores de agrotóxico. Falamos de ações que podemos fazer enquanto profissionais de saúde para essas populações. Falamos que as notificações, né, não são números favoráveis em relação à Bahia. Mas o que é que a Bahia já fez, né? O que é que nós, enquanto saúde, o que é que a gente já fez, já conseguiu construir referente a essas populações expostas a agrotóxico? Bem, gente, a Bahia, ela é um dos estados, né, que ele é um estado prioritário para a implantação da vigilância à saúde em populações expostas a agrotóxico. Emily, o que é isso? O Ministério da Saúde, né, o ente federal, ele elencou alguns estados no Brasil para que fosse implantado uma vigilância específica para populações expostas. E qual foi a possibilidade, qual foi o critério para essa escolha? Locais em que realmente existiam a subnotificação e um grande potencial, né, de intoxicação, que no caso é a gente, né? A gente tem, como eu acabei de falar, um número muito grande de produtores e de uso de consumo de agrotóxico. Então, nós, a Bahia, desde 2012, nós já somos, né, um estado de implementação dessa vigilância. Essa vigilância, ela é coordenada pela vigilância, a Diretoria de Vigilância em Saúde Ambiental do Estado, né, junto à Coordenação de Vigilância em Saúde em Vigilância Ambiental, certo? Junto com as regionais e os municípios,
tem o objetivo justamente disso, de trazer informações, de trazer ações de prevenção justamente para essa comunidade, né, potencialmente exposta. Além do VESPEA, né, da VESPEA, que é a vigilância específica para essa população, nós temos também o monitoramento de resíduos de água para consumo humano. Então, a Bahia já faz, tá, esse monitoramento. E, além do monitoramento de água para consumo humano, nós também temos a análise de agrotóxicos. Então, existe o PARA, que é um programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimento. É um programa nacional e a Bahia também já está elencado nesse programa. Então, a gente faz tanto análise de água quanto de alimentos e desenvolve as ações da vigilância específica a populações expostas, certo? Em relação ao grupo de trabalho, nós também temos um grupo de trabalho aqui na CESAB, que é um grupo de trabalho que é desenvolvido também pela Divisa, né, que é a Vigilância em Saúde Sanitária e Ambiental, a DIVAST, que é a Diretoria de Vigilância em Saúde do Trabalhador, o CIAV, que é o Centro Antiveneno, a gente vai falar sobre ele, tá, daqui a pouquinho. O Sistema de Vigilância do Óbito, tá, nós temos que lembrar que agrotóxico pode levar a óbito, sim, tá? Então, nós temos essa interferência também, essa intervenção. O LACEN, que é o laboratório central, né? Então, é o laboratório de análises que é feita essas análises. A DIVEP, que é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, né? Que vai fazer a tratativa dos dados. E a DAB, que é a Diretoria de Atenção Básica, né? A qual nós estamos vinculadas aqui em relação ao telesaúde e que também traz essa assistência, esse cunho da assistência à população, a essa população potencialmente exposta, certo? Além desse GT, o CIAV, como eu havia dito, que é o Centro Antiveneno, extremamente importante, gente, a gente anotar esse número. Esse é um dos números que deve estar nas nossas unidades. É o Disque Urgência, ele funciona 24 horas, então tem médicos de plantão, 24 horas, para todos os tipos de intoxicação. Aqui, em específico, nessa web, nós tratamos das intoxicações por agrotóxicos. Mas a nossa ficha de intoxicação, ela traz intoxicação por alimento, por medicamentos, por outros tipos de agentes tóxicos, e o CIAV, ele congrega, ele age, ele pode intervir, né, dando orientações ou até mesmo casos em relação a pacientes com todos os tipos de intoxicação, certo? Então, ele atua na orientação, no diagnóstico, na terapêutica, na assistência presencial. Então, tudo isso o nosso CIAVES faz, certo? Então, anotar aqui, e já pode ser uma das ações, né, para as nossas unidades ter esse contato lá em relação a esse disque urgência. Em relação estou na unidade, chegou um paciente aqui, o que é que eu faço? Também tem essa possibilidade de ter essa informação junto ao CIAV com médicos especialistas, não só médicos, mas especialistas em geral, né, em relação a essas urgências toxicológicas. Uma coisa interessante que o CIAV tem também é o centro em relação ao suicídio, tá? Ao combate ao suicídio. Então, também nós temos essa ação lá no CIAV, que tem tudo a ver com agrotóxico, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, beleza? Aqui, as ações de vigilância em saúde do trabalhador, né? Então, nós temos casos notificados. Lembra que eu falei em relação que muitos trabalhadores, a esse dado, a gente tem que tomar um cuidado em relação a que muitos dizem que não foram expostos no trabalho, mas que pode ser por uma questão, né, trabalhista mesmo, a questão dessa fragilidade trabalhista. Então, muitos dizem que não são. Então, o residencial ganhando, lembra? Residencial ganhando é atenção primária na área também, tá? E as investigações que também, né, são realizadas, feitas por Serestes. Então, a gente tem os centros, lembra que eu falei? Que é o Centro de Referência do Trabalhador. Então, aqui nós temos eles, os que nós temos na Bahia, que já realizaram, né, investigações de agrotóxico, na área de intoxicação por agrotóxico na Bahia. Aqui eu trouxe, vai ficar disponível, tá? As peças comunicantes, né? Assim, o que já vem de educação continuada nessa temática que a Bahia também já está, que já fez, já trouxe como pronto. Então, nós temos aqui uma cartilha extremamente importante. Essa cartilha é muito legal. Eu tenho todos, né? Eu sou suspeita. Mas traz informações curtas, breves, mas que pode nos ajudar em um momento de dificuldade, em um momento que a gente precise realmente de uma ação
mais específica. Esse cartaz mesmo de intoxicação, ele é excelente. Ele traz, inclusive, o nome, né, a classificação de cada agrotóxico, com cada tipo de exposição que ele pode vir, o que é que ele pode causar, quais são os exames laboratoriais que precisa ser feito, quais são as condutas clínicas que precisa ser feito. Então, esse cartaz aqui é extremamente interessante, viu? A equipe NASF, a equipe de atenção, a própria equipe mínima, os apoiadores podem estar imprimindo esses cartazes e colocando nas unidades, principalmente nessas unidades que os agentes comunitários já podem estar mapeando que tem essa galera no seu território. Então, tem como a gente já ir trabalhando sobre isso, certo? Aqui é em relação ao manejo de intoxicações por profissionais, então a gente tem também para os trabalhadores, então é algo que a gente pode estar distribuindo em nossas atividades e também ficando para a gente quanto profissional. Existem também as capacitações que ocorrem nos municípios, né? E a elaboração de fluxo de atendimento. Essa elaboração aqui está para sair já, o fluxo, com todo o caminhar, com todo o itinerário terapêutico desse paciente. Então, atenção primária, média complexidade, especialidade, tudo que a gente pode estar interferindo na vigilância dessa população exposta. Então, essa publicação já está para sair e vai sair com essas peculiaridades, né? Esses itinerários que pode também nos ajudar em relação a essa assistência ao paciente. Nossas considerações finais. Então, de considerações finais, o que é que nós temos? Que eu já tinha dito, né? Que a Bahia ela é uma das maiores produtores agrícolas e consumidora de agrotóxico, né? Da região. Tem umas ações de saúde, a vigilância a populações potencialmente expostas como um grande desafio. É um grande desafio a ser enfrentado no nosso estado, certo? A ênfase na importância da notificação de casos suspeitos ou confirmados, ele busca trazer maior visibilidade institucional a esse problema de saúde pública. Então, por isso que a gente bateu muito na importância da notificação, orientando assim, né, a tomada de decisão e as medidas de intervenção através da análise oportuna e completa da informação, gente. Então, a gente precisa dessas informações completas que a gente consiga fazer uma ação, né, uma decisão, uma tomada de decisão importante, uma medida de intervenção nessa comunidade. Então, os profissionais de atenção primária sensíveis a essa temática, não precisa ser expert, é só ser sensível. Ela poderá contribuir para uma melhor educação e assistência oportuna na prevenção, promoção de saúde em seus territórios. Então, todas as ações voltadas a essa população exposta, ela deve ser desenvolvida de forma articulada, né, com a atenção primária, vigilância, urgência, emergência. Então, essa articulação, né, deve ser feita, né? E a gente vai ter essa publicação já, está saindo já, em relação para auxiliar mais ainda esses fluxos, né? Esse itinerário desse paciente. Então, para além das ações do setor saúde, esta temática, né? Ela requer ações intersetoriais, tais como educação, meio ambiente, agricultura, trabalho e renda, entre outros. Então, não dá para a saúde abraçar tudo. Nós temos que trabalhar em conjunto. Então, essas ações, elas requerem outras ações, certo? Demandam também participação dos movimentos sociais, dos povos e comunidades tradicionais, nos processos decisórios sobre qualidade de vida. Nós não podemos simplesmente deixar a cunho do desenvolvimento tecnicista, do desenvolvimento pautado no uso de agrotóxico, o nosso processo de decisão. Então, nós temos que incluir essa participação de movimentos sociais, dos povos e comunidades tradicionais, nessa questão da qualidade de vida, na qualidade da água, qualidade do ar, da alimentação que nós temos, certo? Redução do uso de agrotóxicos e apoio institucional, apoio também social, para a agroecologia e a produção orgânica em nosso estado. Então, o fortalecimento, entretanto, né, e muito forte e muito importante também, é o fortalecimento do controle social, que será mais efetivo quando tivermos a real consciência que todos nós estamos potencialmente expostos a agrotóxicos, do produtor ao consumidor final, seja de alimentos, de água, de tudo que a gente conversou aqui, certo? Então, nós temos
como consideração final justamente isso. A gente ter a importância, né, a proeminência do controle social, né, mais efetivo, né, e esse controle social também pode ser fortalecido na atenção primária, né. Nós temos essa possibilidade, essa coesão com os nossos pacientes, com os nossos usuários, fortalecer os controles sociais, os movimentos sociais, e isso pode nos ajudar também com essa questão desse risco, né, dessas comunidades potencialmente expostas a agrotóxicos, certo? Aqui as nossas referências, tá? E muito obrigada. Gente, muito obrigada mesmo pela participação, pela paciência, tá? E por todo esse elenco de pessoas, de órgãos, de instituições, que na verdade, né, trouxeram informações, né? Me trouxeram informações e também muita ajuda para eu conseguir estar aqui hoje, tá? Gostaria de agradecer pessoalmente a Juliana, pela oportunidade aqui no Telesaúde, pela ADAB também, né? A todo o apoio. Ao apoio da Divisa, da Suvisa, da Divast, da Divep, o apoio do Fórum do Combate do Fórum Baiano de Combate aos Agrotóxicos, né? As universidades que me representam, que eu represento neste momento enquanto pesquisadora. Então, eu gostaria de agradecer a todos e a todas, né, que de alguma forma contribuíram, né, e vão contribuir, acredito, agora ainda mais, com a nossa palestra, certo? Muito obrigada. Então, né, primeiro agradecer aqui a Emily pela excelente explanação aqui de um tema tão relevante, né, que muitas vezes passa por despercebido por muitos de nós, né, profissionais de saúde. Então, se vocês tiverem dúvidas, algumas aqui o pessoal colocou aqui no bate-papo, mas uma delas eu já vi que Emily já respondeu, que é com relação às notificações, né, que ela é obrigatória, a notificação compulsória, né, Emily? Mesmo no semanal, e não precisa ser um caso confirmado, desde que exista a suspeita de intoxicação por agrotóxico, esse profissional ele vai preencher a ficha de notificação, tá bom? Uma outra dúvida foi quando você falou, Emily, do uso, às vezes, aqui tem uma profissão que perguntou, repelente em excesso, né, às vezes quando usa, né, ele é considerado como um agrotóxico, como que lhe dá isso, o uso desses produtos que a gente faz muitas vezes em domésticos? Sim, em relação aos agrotóxicos não agrícolas, né, que é o que mais traz dúvida em relação a esse uso doméstico. Isso, gente, é algo que é extremamente importante, o que a colega trouxe em relação às repelentes e inseticidas em geral, né? Nós temos que tomar cuidado. Os agrotóxicos, os que são tidos como agrotóxicos, né, são esses mais, que eles têm essa funcionalidade em relação à eliminação de insetos, né? É lógico que o repelente, ele tem um agente ativo, lógico, mas ele não tem esse teor de concentração, né, para a eliminação. Normalmente o repelente, como o nome diz, né, é para repelir apenas. Só que o que aí vem, né, a questão da nossa formação. O que diferencia o medicamento do veneno é a dose. Então, não é porque a gente tem a utilização dos repelentes que devem ser utilizados, inclusive, no próprio rótulo traz, né, como deve ser utilizado, o período que deve ser utilizado, os locais que precisam, que pode estar exposto o uso desse repelente. Então, assim, em geral, repelentes é um repelente, e o agrotóxico não agrícola, que no caso esses domes sanitários, né, que é utilizado em casas, é um outro componente. Agora, tem que ver a especificidade e a hipersensibilidade de cada usuário, né? Então, a gente pode ter alguns pacientes que têm uma hipersensibilização, então ele pode ter realmente alguma ação de intoxicante mesmo, mas não pelo fato dele ser repelente, mas sim por uma própria, a gente chama de idiosincrasia, né? Que é pela própria condição do usuário ou pelo excesso, né? Então, nós temos que tomar cuidado. Muitos pacientes dizem que quanto mais melhor. Nós temos que ter cuidado porque o excesso, né, a gente tem que ter equilíbrio, né? E a nossa vida inteira nós temos, né, agentes toxicantes, agentes externos, né, ao nosso corpo, ao nosso organismo, que pode ou não trazer reverberações negativas, a depender, como eu falei, da dose, da idiosincrasia do próprio paciente, mas deu para ficar claro que
repelente é repelente, inseticida é inseticida, por quê? Porque a concentração do agente tóxico, né, a concentração química para o inseticida é diferente, né, da composição do repelente, certo? Emily, uma coisa aqui, você falou sobre a questão do agrotóxico relacionado com os casos de suicídio. Para além do suicídio, há muitos casos de óbito, que a gente não falou em termos de óbito mesmo, relacionados à intoxicação exógena. Poderia falar um pouquinho? A tabulação, o que nós temos em relação à intoxicação, a gente trouxe mais dispositivos, né, de intoxicação leve e, como eu trouxe, as crônicas. Mas existe sim a possibilidade de intoxicação aguda levando à morte. Existe porque a gente trouxe a questão, né, de edemas, de enfisemas, de hipotensão. Então, existe sim essa possibilidade. Eu não fiz essa tabulação em relação a óbitos, tá? Mas é uma tabulação que é extremamente, uma tabulação que a gente pode estar fazendo a qualquer tempo, né, pelo portal Suvisa. Então, é um portal que é aberto para a comunidade da saúde, comunidade científica em geral. Mas, mesmo sem ter o dado matemático aqui, é extremamente importante informar que sim, que intoxicação, tanto aguda quanto crônica, pode levar à morte, sim. Principalmente aí a gente vem para as comunidades, né, para as populações vulneráveis. Então, idosos podem sim ser levados a óbito em relação ao uso de agrotóxico e crianças, gente. Então, muitas a gente tem tido algumas informações, né, algumas, inclusive, denúncias de grandes lavouras próximas de creche, próximas de escola, então, próximas de, inclusive, unidades de saúde da família. Então, isso sim pode, né, de alguma forma, a depender justamente da vulnerabilidade desse paciente, ele pode sim ser levado a óbito, tanto agudo quanto crônico, certo? Realmente aí a questão, uma arma importante contra tudo isso, essas questões, né, essas vulnerabilidades, é a informação. É levar a informação para essa população, é também fazer a escuta qualificada desse usuário que chega até a unidade, né, fazer ações de saúde que levam informações, que orientem as populações sobre esse risco, né, aos agricultores, às famílias dos agricultores, né, então acho que ficou bem claro aqui para nós a importância, né, de nós profissionais de saúde, principalmente quem está aí mais próximo dos usuários, de levar essas informações. Só mais uma dúvida, outra para finalizar, assim, os agrotóxicos podem causar silicose? É isso mesmo que fala? Eu não sei, nunca vi essa palavra para mim. Sabe qual é? Sim, na verdade a silicose ela está mais relacionada ao amianto, né? Que era aquelas telhas cinzas, né? Telhado, também tanques. Então, ela está mais relacionada ao amianto. Agora, isso, como a gente tinha dito, gente, aqui a nossa aproximação do nosso trabalho foi um trabalho em relação à proteção, né? Para que a gente não chegue a casos tão extremos de cronicidade em relação ao agrotóxico. Eu não tenho como afirmar que nessa infinidade de exemplos, só esse ano, como eu já falei, nós temos mais de 400 produtos agrotóxicos liberados. Então, eu não tenho como dizer que na infinidade de agrotóxicos que existem, que não há nenhum que vá fazer silicose, ou que não há nenhum que vá fazer algum tipo de estranheza, né? Assim, algo que não é característico desse tipo de intoxicação. Mas a silicose ela está mais relacionada a esse tipo de agente tóxico, né, que não deixa de ser, mas é o amianto, certo? Bom, então acho que não temos mais dúvidas, né? Acho que o pessoal agradeceu aqui pela web palestra, excelente palestra, né? Foi produtiva, esclarecedora. Que bom. Então, Emily, para finalizar, se você tiver alguma fala, fique à vontade. Olá, gente, muito obrigada, tá? Eu agradeço de verdade a oportunidade, certo? Eu me sinto muito honrada de estar aqui conversando com vocês, né? De ver que existem pessoas que estão realmente interessadas e dispostas a entender um pouco mais. Tá? Eu gostaria de agradecer muitíssimo a oportunidade. Como eu tinha dito, eu me sinto honrada de estar aqui conversando com vocês, profissionais da atenção primária ou, enfim, de qualquer nível de complexidade, mas que de alguma forma
está sensível, né, a essa população potencialmente exposta, a população invisibilizada, infelizmente, né, mas que precisa de nossa assistência, e não só assistência, mas tem direito à saúde. Então, o direito à saúde, ao meio ambiente não nocivo, é um direito de todos nós. Então, quanto mais informação circular entre nós e entre toda a comunidade, mais informação, mais poder, mais controle social podemos ter. Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo a oportunidade, tá? E espero ter outro contato, né? Mais contatos com vocês e que a gente possa estar trocando mais experiências e, quem sabe, experiências exitosas, né? Nessa nova jornada, com o aumento da notificação, galera, por favor, vão notificar mais, vamos falar mais sobre isso, né? Vamos trabalhar cada vez mais com essa população que precisa, necessita e tem direito à assistência, vigilância e atenção. Muito obrigada. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.